Olá a todos. O tema da nossa aula de hoje é leite e produtos lácteos, o qual foi dividido em duas aulas, onde eu vou comentar mais realmente sobre o leite e na segunda parte vou comentar mais sobre a aquisição desse leite e os produtos lácteos. Nessa primeira aula, eu espero que ao final dela vocês sejam capazes de responder as seguintes perguntas: o que é o leite? Qual a origem do leite? Qual é a sua importância econômica? Qual a sua composição e importância nutricional? Como é obtido de maneira adequada? E quais os seus padrões de qualidade? A definição do leite, aqui, segundo o RISPOL, é que entende-se por ser um produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, e o leite de outros animais devem ser denominados segundo a espécie de que proceda. Um pouco da história, né, do leite, é que a utilização do leite como alimento teve início no Oriente Médio entre 9.000 e 8.000 anos antes de Cristo, com a domesticação do gado, que foi impulsionada pela Revolução Neolítica. Segundo marcações encontradas, o primeiro animal domesticado foi a vaca, seguida pela cabra e ovelha. No Brasil, a exploração do gado para a produção de leite teve início em meados do século XIX, mas ainda tinha um caráter secundário, onde o gado era criado para trabalho e produção de carne, principalmente. Mas na década de 30, houve um incentivo do governo para o consumo do leite como um alimento básico. E em questão sanitária, só a partir do final dos anos 60, né, que o Brasil passou a determinar que o leite cru não poderia ser consumido ou comercializado por questões sanitárias. O leite cru seria esse leite que não sofre nenhum tipo de tratamento térmico. E quais seriam as razões, né, para o consumo do leite? Podemos citar 4 principais razões para se consumir o leite. A sua produção é constante pelo animal durante sua fase de lactação, que pode ser mantida por um longo período. Não há necessidade de abater o animal para obter o leite. O seu valor nutritivo é elevado e é uma excelente fonte de proteínas biodisponíveis para os humanos. Devido à sua importância nutricional, o leite entrou na nossa dieta diária, o qual deve ser consumido na forma in natura e de seus derivados. Esse in natura, mas que deve sofrer algum processo térmico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação diária de leite é de 2 copos ou 500 ml para crianças com menos de 9 anos, exceto aquelas que estão na fase de aleitamento materno. 3 copos por dia ou 750 ml para crianças entre 9 e 12 anos. 4 copos ou 1 litro de leite para adolescentes e 2 copos ou 500 ml para adultos. A importância econômica do leite, né, para o mundo e para o Brasil é que segundo os dados do USDA, o Brasil é o 4º maior produtor de leite, uma estimativa de produção em 2019 de 26,21 milhões de toneladas. Eu falo de estimativas porque ainda não saiu o anuário, que a gente tem os dados reais de 2019. O primeiro maior produtor é a Índia, seguida pela União Europeia, Estados Unidos, Rússia e China. No mesmo período, o Brasil é o 5º maior consumidor, período que eu estou querendo dizer do ano de 2010 a 2019. O Brasil é o 5º maior consumidor de leite fluido no mundo, ficando abaixo apenas da Índia, da União Europeia, Estados Unidos e China. A produção de leite do Brasil em 2019 representou 4,5% da produção total do mundo, onde os outros países, né, tem aqui a representação deles, onde o maior deles foi a União Europeia. No acumulado de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, o Brasil apresentou uma balança comercial de leite e derivados negativa, em que importamos mais do que exportamos. Nesse outro gráfico, a gente pode observar a mesma informação, em que no período de 2012 a 2018 importamos mais leite e seus derivados.
No período de 2014 a início de 2016, o Brasil importou e exportou menos leite e derivados em comparação com os outros leites, mas depois disso houve novamente um aumento da importação e não teve esse aumento significativo em exportação. Os principais países que o Brasil importa leite e derivados são a Argentina, como número 1, o Uruguai, a Nova Zelândia, o Chile, a França e outros países. Quase 85% do que importamos são leite em pó e queijos. Os principais países importadores do leite e derivados do Brasil são a Venezuela, a Arábia Saudita, Chile e Estados Unidos. Os principais produtos exportados são o leite condensado, o qual foi responsável pelo faturamento de quase 40 milhões de dólares, seguido pelos queijos, com faturamento de 18 milhões de dólares, e o creme de leite, com faturamento de mais de 16 milhões de dólares. Esses dados são de 2017, segundo a Embrapa Gado de Leite. Aqui a gente pode ver que Venezuela é responsável, né, pela importação de produtos lácteos do Brasil, de 15%, a Arábia Saudita por volta de 8,5%, o Chile de 7,43% e os Estados Unidos de 7,29%. E o restante do mundo, né, outros países que são responsáveis por quase 62% das exportações do Brasil. Segundo a informação do CPEA, né, da Exalc, o valor médio recebido por litro de leite em reais foi de R$ 1,35 em dezembro de 2019, e este foi exatamente o valor do custo para produzir 1 litro de leite no estado de São Paulo. Entre os meses de março e abril, entre março, abril e setembro, é o período da entre-safra, a época do ano em que se tem redução na quantidade e qualidade do pasto, havendo então uma redução na produção, uma redução na oferta e um aumento no preço. Mas no ano de 2019 a gente pode ver que não teve essa entre-safra, ela não teve o mesmo comportamento como em outros anos, onde teve um aumento desse valor. No ano passado não teve esse mesmo comportamento, talvez seja pela maior tecnificação do setor, onde a entre-safra ou a pastagem não influenciou, onde a maior parte dos animais já estão sendo criados num sistema de confinamento, ou mesmo por uma importação maior de leite pelo Brasil. Os grandes produtores, né, os grandes produtores ou as grandes propriedades produtoras de leite no Brasil, a gente pode dizer aqui tem as top 10, que são a Fazenda Colorado, em Araras, a Fazenda Espólio, do Orostrato Olavo Silva Barbosa, que é em Itapiratiba, a Agrindos, a Sequita Agronegócios, Antônio Carlos Pereira e Filhos, que está em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, e essas outras propriedades agrícolas produtoras de leite. No Brasil, a maior parte, né, das propriedades de produção de leite estão no estado de Minas Gerais, 40 delas estão no estado de Minas Gerais, 21 no Paraná, 10 em São Paulo, 8 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina, 10 em Goiás, 1 em Distrito, 2 no Ceará e 3 na Bahia. Mas isso são as grandes propriedades, né? Não é que são somente essas, tem as pequenas propriedades também. E aqui é uma evolução da média diária de produção das 100 maiores propriedades, né, registradas até o ano de 2017. Entrando, né, mais especificamente no leite mesmo, na produção do leite, o que é o leite, né, nós podemos citar algumas espécies utilizadas para a produção de leite no mundo, como o iaque, na região do Himalaia, a rena ou caribu no norte da América do Norte, da Europa e da Ásia, os quais são explorados para consumo local sem uma exploração comercial significativa. Outras espécies são o camelo e o dromedário, produzidos em maior quantidade no Oriente Médio e também em sua
exploração comercial não é significativa no mundo. Regionalmente, né, ou nessa região, é importante. Ovelhas e cabras, que no mundo todo tem essa exploração comercial intensiva do leite. Búfala e égua, que também são espécies que têm uma exploração comercial importante. E a mais representativa, vamos dizer assim, da produção de leite no mundo, que são os bovinos ou as vacas, né? É a espécie mais utilizada para a produção comercial de leite, tendo uma representação significativa na economia de muitos países, assim como a sua importância nutricional, né, para alimentar o mundo todo. Os sistemas, existem 3 principais sistemas de produção de leite, que seriam o sistema extensivo, que não exige nenhum investimento ou baixo investimento do produtor, tem o uso de uma ordenha manual e que geralmente apresenta baixa produtividade de leite, uma qualidade inferior do leite. Em relação ao semi-intensivo, que já exige, né, um rebanho, uma genética melhorada, melhores instalações de criação e ordenha, melhores condições na alimentação dos animais e geralmente apresentam uma melhor produtividade e qualidade do leite em comparação com o sistema extensivo. Já no sistema intensivo, ele utiliza um alto padrão zootécnico, ou seja, animais de genética superior, com um programa de bem-estar, saúde e nutricional adequado. Na sua grande maioria já usa o sistema de confinamento, uma ordenha totalmente mecanizada e um uso de alto padrão sanitário e geralmente produz um leite de qualidade superior. A gente vai ver cada um desses em mais detalhes. No sistema extensivo, temos que o gado é criado a pasto, sem nenhuma suplementação nutricional, um gado que não tem muita seleção genética e diferentes raças criadas para a produção de leite. O curral do sistema extensivo quase sempre são precários e às vezes nem existem na propriedade, a ordenha é feita no próprio curral onde as vacas ficam. A ordenha é totalmente manual e muitas vezes sem nenhum controle sanitário e boas práticas agrícolas e de manipulação. Já no sistema extensivo ou no sistema semi-intensivo ou semi-extensivo, já existe algum programa de suplementação nutricional, como a instalação de coxos no pasto, que às vezes servem até como cobertura, que podem contribuir para o sombreamento do pasto e oferecer um ambiente com maior conforto térmico. Os animais já possuem algum tipo de seleção genética ou das raças. A ordenha já é realizada em uma instalação com maior cuidado higiênico e sanitário. Tem a parte do conforto dos animais, né? A ordenha geralmente é semi-automática e as condições sanitárias são melhores em comparação ao sistema extensivo. Aqui tem um exemplo de um semi-automático, que a gente chama de balde ao pé. No sistema intensivo, observamos uma maior tecnificação com os animais criados no sistema de confinamento, com oferecimento de concentrado e volumoso balanceados e de qualidade. As instalações proporcionam um conforto térmico aos animais, um ambiente limpo, ventilado, uma água de bebida de melhor qualidade e um acompanhamento intensivo pelos profissionais de saúde e nutrição. A genética dos animais é superior, com a utilização de tecnologias reprodutivas de ponta, como por exemplo a inseminação artificial, a sincronização do cio, a utilização de sêmen de touros selecionados com genética conhecida, animais que têm uma alta produção, mas que, como reflexo disso daí, eles também são mais exigentes em relação aos cuidados nutricionais e de bem-estar. O tipo de ordenha é totalmente mecanizada, com pouco ou nenhuma interferência manual dos funcionários, qualidade sanitária superior,
O leite normalmente tem uma qualidade superior quando comparado ao sistema extensivo e semi-intensivo. Nós podemos dizer que existem alguns fatores que afetam a produção ou perfil químico do leite. Alguns deles a gente já acabou falando anteriormente, que seria a genética, o ambiente, o manejo na ordenha, a sanidade e a nutrição. Mas também podemos citar outros, como o estágio de lactação em que se encontra a vaca e a idade do animal. A gente iniciando então pela genética, né, como a genética influencia na qualidade do leite. A genética é importante porque a gente conhece a aptidão da raça, se nós estamos trabalhando com raças selecionadas para a produção de leite ou para a produção de corte. É sabido que a morfologia das raças são distintas. Por exemplo, animais leiteiros, eles são mais descarnados ou angulosos e apresentam o úbere, né, a teta, né, mais volumosa inserida ao corpo, enquanto os animais de corte possuem uma musculatura bem desenvolvida e convexa e que estão sempre sustentados por bons aprumos. Não que as vacas leiteiras não tenham bons aprumos, tem, porque inclusive é uma das características para a seleção, mas é diferente do gado de corte. Então aqui a gente pode ver a morfologia bem distinta de duas vacas, né? Uma Hereford, que é para produção de carne, e uma holandesa, que é para produção leiteira. Existem diferenças entre as raças leiteiras, segundo a origem delas. Então aqui eu estou colocando as origens europeias, que seriam como por exemplo a raça holandesa e a Jersey, que elas apresentam uma maior produtividade, uma menor rusticidade em relação à temperatura ambiente, resistência a ectoparasitas, e que exigem maiores gastos para sua manutenção em relação às raças indianas, né? Que daí apresentam uma menor produtividade, uma maior rusticidade e uns menores custos. E a gente pode citar aqui uma dessas indianas no Brasil que tem importância econômica, que é o gir. Então, no Brasil, nós temos a produção de leite a partir das raças europeias e indianas, mas geralmente são produzidas em diferentes sistemas de produção e suas produtividades são bem diferentes. Então, na verdade, a gente tem muito o gado, né, indiano sendo criado num sistema semi-intensivo e o europeu num sistema intensivo, mesmo porque os cuidados são diferentes, né? O holandês precisa de um ambiente mais com temperaturas mais amenas, eles consomem mais alimentos e são muito mais produtivos. Então compensam esse gasto com o sistema intensivo. Uma das raças europeias que tem, né, importância econômica no Brasil é a holandesa, cuja origem é europeia, como a gente comentou, é um animal de porte grande, apresenta pouca rusticidade. Em regiões quentes, apresenta dificuldade de adaptação, exigindo instalações apropriadas. Sua produção leiteira é de 4 a 7 mil quilos de leite por ano, o que representa, em média, 15 quilos por dia. Outra raça leiteira importante é a Jersey, que é originária da Inglaterra. Já é um animal de porte pequeno, produz um leite rico em gordura, rico em carotenos e apresenta uma produção entre 3 e 5.500 quilos de leite por dia, ou aproximadamente 12 quilos por dia em média. Eu acho que a escolha, né, aqui o que eu quero mostrar para vocês, que a escolha das raças é importante para o seu objetivo. Se você tem um objetivo de produzir o leite e vender o leite para bebida, né, e para produtos lácteos, é importante, vamos supor, se você quer grande produtividade, é holandesa, mas a Jersey, se você estiver pensando na venda, por exemplo, do creme de leite, que é o que tem um valor agregado importante, a Jersey é uma boa opção. A raça indiana, muito utilizada no Brasil para a produção de leite, é a Gir, que tem como origem a Índia, como nós vimos. Apresenta uma maior rusticidade, portanto, uma melhor adaptação a climas tropicais.
e resistência a ectoparasitas. Sua produção é de 1.600 a 3.600 quilos de leite por ano, ou aproximadamente 7 quilos de leite por dia. Então, aqui a gente pode ver que a raça Gir, né, produz metade ou menos da metade do que uma vaca holandesa produz. Mas e o custo dela? Provavelmente o custo dela é bem menor do que de uma vaca holandesa. Pesquisadores, após alguns estudos de melhoramento genético, propuseram um cruzamento entre os animais da raça europeia, holandesa e a indiana Gir, a qual deu origem ao que chamaram da raça Gir-Holanda. Essa raça possui 5/8 da raça holandesa e 3/8 da raça Gir. O objetivo desse cruzamento foi associar a rusticidade do Gir com a produtividade da holandesa. Dessa forma, eles obtiveram animais com boa adaptação a climas tropicais e hoje é responsável pela maior parte do leite produzido no Brasil, é da raça Gir-Holanda. A produção leiteira dessa raça é de 3.500 a 5.400 quilos de leite por ano, o que representa aproximadamente 12 quilos de leite por dia. Se a gente comparar com a Gir e com a holandesa, né, a gente pode ver que teve, pensando em quilos de leite, né? E em média também, representando um ganho de 5 quilos de leite por dia em comparação à raça Gir e uma redução de 3 quilos de leite por dia em relação à holandesa. Mas lembrando que essa raça agora ela é menos exigente, né? Então pode ser criada num ambiente mais rústico e de menor custo. Além da diferença na produtividade de leite entre as raças, né, existe também a diferença na composição do leite. Então, conforme a raça, a composição do leite é diferenciada. Nessa tabela estão apresentadas a porcentagem de gordura, a porcentagem de proteínas e de sólidos totais do leite proveniente das raças holandesa, Guernsey, Jersey e Gir. E a gente pode observar que a Jersey apresenta uma maior porcentagem de gordura e, consequentemente, uma maior porcentagem de sólidos totais em relação à holandesa, enquanto as outras raças apresentam uma composição de leite muito próxima. Em relação ao efeito do ambiente, né, sobre a produção e composição do leite, sabemos que o estresse térmico que o animal passa altera seu metabolismo e consumo. Os animais num ambiente de alta temperatura consomem menos volumoso para reduzir a produção de energia endógena. E isso faz com que ocorra uma alteração na biossíntese de ácidos graxos voláteis no rumen, havendo uma menor relação entre o acetato e propionato, que reduz a porcentagem de gordura e sólidos totais depositados no leite produzido por esses animais que passaram por um estresse térmico ou são criados em altas temperaturas. O inverso a gente pode observar em animais criados em ambiente com temperaturas mais amenas ou mais baixas, onde eles consomem mais alimentos e produzem menos, podendo haver até uma maior concentração de gordura, proteínas e lactose. Outros fatores que interferem na produção e composição do leite são a idade e o estágio de lactação da fêmea. Conforme a maturidade do tecido mamário ou do úbere, a composição do leite muda. Conforme o período de lactação, temos que o leite, logo após o parto, é pobre em lactose, mas rico em imunoglobulinas, que são importantes, né, para os bezerros. E após uma semana, a quantidade de lactose aumenta significativamente. Vacas já prenhas e no final do período de lactação produzem um leite rico em gordura e proteína. O período médio de lactação que a gente considera é de 305 dias, ou mais ou menos 10 meses. O manejo e a sanidade também são fatores que interferem na produtividade e composição do leite, porque uma vez que se faça, né, se realize uma ordenha incompleta, ou seja, que não ocorra a retirada total do leite já produzido, tende a causar um acúmulo de gordura no úbere da vaca, dificultando a retirada nas próximas ordenhas. Isso também pode causar o que chamamos de empedramento do leite no úbere e alteração na porcentagem de gordura do leite.
O manejo sanitário também é importante, uma vez que este, quando mal feito, pode ocasionar a contaminação da glândula mamária por bactérias patogênicas, levando o úbere, né, a um estado que chamamos de infecção, ou que nós chamamos de mastite. Esta infecção altera o número de contagem de células somáticas, que por consequência altera o perfil do leite. Num estado de infecção, ocorre uma maior ação das lipases, que degradam principalmente as gorduras insaturadas do leite, produzindo ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres irão alterar o aroma ou o sabor do leite, dando então, caracterizando o que chamamos do sabor ou o odor, né, de ranço ou a rancidez. E por fim, um outro fator importante que afeta a produtividade e a composição do leite é a nutrição, ou a dieta que a vaca recebe. Apenas como um exemplo deste efeito da nutrição, eu trouxe essa tabela do artigo de Queiroz e colaboradores de 2008, em que eles mostraram que vacas que receberam diferentes dietas essas, uma cana-de-açúcar, a outra silagem de cana, a outra silagem de milho, e por fim cana mais silagem de milho, numa proporção de 50% de cada uma, apresentaram significativa diferença na quantidade de gordura no seu leite. Então, a gente pode verificar aqui, né, nessa tabela, a gente vê que a parte de proteínas, sólidos totais, lactose e sólidos não gordurosos, eles não foram influenciados pelo tipo de alimento que foi ofertado para as vacas, mas a gordura ela foi afetada, teve um resultado significativo, onde a gente pode observar que as vacas que receberam a silagem de milho tiveram um maior conteúdo, né, porcentagem de gordura no leite, do que as vacas que receberam somente a cana, ou a silagem da cana, ou a mistura dos dois alimentos. O consumo, né, de fibras também tem importância aqui, onde o maior consumo, né, de fibras ou de volumoso faz com que haja uma maior biossíntese do ácido graxo volátil acetato. Havendo um aumento na biossíntese desse ácido graxo, ocorre um aumento no teor de gordura, enquanto que o maior consumo de carboidratos ou concentrado pelas vacas ocorre uma maior biossíntese do ácido graxo volátil propionato, havendo uma redução no teor de gordura do leite. Então, aqui novamente mostrando a importância da nutrição em relação à composição do leite. O leite, então, é composto por água, proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais. Em média, o leite apresenta 87,5% de água, 3,5% de gordura e proteína, sendo a caseína a principal proteína do leite, 4,7% de carboidrato, em que a lactose é o principal açúcar, e 0,8% de minerais e vitaminas. O total, então, de sólidos totais é 12,5%, ou seja, todos os componentes menos a água. Isso que representa o extrato seco total, ou o total de sólidos totais no leite. As espécies apresentam diferente composição do leite. Nessa tabela, a gente pode ver a representação de 7 espécies, como elas, né, mulher, a égua, a cabra, a ovelha, a jumenta, a búfala e a vaca. Temos que o leite da búfala é o que apresenta maior quantidade de gordura, né? A gente pode ver aqui, 7,98% de gordura. Seguida pelo leite de ovelha, que também é rico em proteínas. O leite que apresenta menor quantidade de gordura é o de jumenta, mas é o que apresenta também menor quantidade de proteínas e maior quantidade de lactose. O leite de cabra é o que apresenta menor quantidade de lactose, por isso que a gente ouve muito a recomendação que para quem tem intolerância à lactose consumir leite de cabra, né? A gente pode ver aqui que é 4% de lactose em comparação
com os outros, que estão mais próximos de 5% de lactose. Falando um pouco mais em detalhe de cada um desses constituintes, temos que a água é presente em maior quantidade, é a que contém os demais componentes que estão solubilizados ou em suspensão, que são eles, que pode, né, que são esses componentes, que são a gordura, as proteínas, a lactose, os minerais e as vitaminas. A gordura é o constituinte do leite que apresenta maior variação e é influenciada pela alimentação, raça e períodos de lactação, como nós vimos. Está presente no leite como micelas ou pequenos glóbulos ricos em vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, e também as lipoproteínas. A gordura do leite é rica em ácidos graxos saturados, que são os responsáveis pelas características organolépticas típicas do leite, como o odor e sabor, e a cor também, e dos seus derivados. A síntese, né, da gordura ocorre que alguns ácidos graxos são sintetizados na glândula mamária, outros ácidos graxos são fornecidos direto da dieta via corrente sanguínea, por isso que nós podemos dizer que a dieta influencia, né, a composição do leite. Essa gordura tá quase sempre armazenada na forma de triglicerídeos, que corresponde a 98%. Os outros constituintes do leite, que são as proteínas. A proteína é um elemento de grande valor nutricional, possui variação no seu agrupamento dos diversos aminoácidos e apresenta em maior quantidade, e a proteína presente em maior quantidade é a caseína, que é responsável por 80% dessas proteínas. A lactose, que é o açúcar do leite, representa 4,7% dos constituintes do leite. A lactose ela é substrato para a fermentação microbiana, que causa a acidificação do leite, sendo um dos componentes importantes e de grande interesse para a indústria de laticínios. Dentre as proteínas encontradas no leite, a caseína é a de maior quantidade, ela é sintetizada pelas glândulas mamárias. As outras proteínas são as que estão presentes no soro do leite, que são provenientes do sangue, e são do sangue, assim, em relação à nutrição, né, e chega via sanguínea, e são elas a alfa e beta lactoalbuminas e as imunoglobulinas. A síntese da lactose ocorre por meio da ação da enzima lactase sintetase, e ela é formada por uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Os sais minerais do leite e as vitaminas são os outros componentes constituintes do leite. Os sais minerais eles estão solubilizados ou agregados a outros componentes, principalmente as proteínas. Aqui eu cito o fósforo e o cálcio que se ligam à caseína. O leite é uma fonte, né, de fósforo, cloro, sódio, cálcio, potássio e magnésio e apresenta pequenas quantidades de ferro, alumínio, zinco e manganês. O que nós encontramos muito no mercado são leites enriquecidos artificialmente com ferro e zinco. O leite apresenta as vitaminas lipossolúveis, que é importante, fonte de vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, B2, B3, B5, B6 e B12, e ainda é fonte de vitamina C. O leite apresenta alguns aspectos típicos e particulares dele. Em relação ao sabor e odor do leite, ele tem o que a gente chama de sui generis, pouco pronunciado, que depende da relação entre a lactose e os cloretos presentes nesse leite. Tem uma cor branca que resulta da dispersão da luz refletida pelos glóbulos de gordura e pelas gotículas coloidais da caseína e do fosfato de cálcio. Dependendo da alimentação da vaca, o leite pode apresentar uma cor mais amarelada devido à presença principalmente de carotenoides. Isso aqui é bastante visível no leite da raça Jersey. A cor ela pode ser alterada devido ao desenvolvimento microbiano anormal. Aqui eu cito duas cores, que seria uma cor avermelhada
devido ao crescimento da bactéria Serratia marcescens, ou a cor azul devido ao crescimento das bactérias do gênero Pseudomonas. A acidez do leite é natural, entre 0,13% e 0,17%. Essa acidez ela é expressa em ácido lático. A elevação dessa acidez ocorre devido à transformação da lactose pela ação das enzimas bacterianas. O pH do leite varia entre 6,6 e 6,8, tendo uma média de 6,7 a 20 graus Celsius e 6,6 a 25 graus Celsius. O leite apresenta uma densidade entre 1,023 e 1,040 gramas por ml a 15 graus Celsius. O alto teor de gordura pode aumentar essa densidade, e quando esse valor está abaixo do mínimo, pode significar que foi adicionado água ou a vaca apresenta algum problema de saúde, como por exemplo inflamação. Valores de densidade acima do normal pode representar que o leite foi desnatado ou houve adição de algum produto corretivo, como nós vamos comentar para frente. O que são esses produtos corretivos? Esses produtos corretivos que nós chamamos, eles são utilizados geralmente para fraudar o leite e para esconder problemas de qualidade. São eles os antibióticos, formol, ácido salicílico e salicatos, ácido bórico e boratos, que são utilizados geralmente para conservar o leite, ou seja, evitar a ação dos micro-organismos e prolongar a vida útil desse leite. O amido, que é utilizado geralmente para disfarçar a adição de leite, de água no leite, de forma que se consiga manter a densidade inicial, ou ainda o bicarbonato de sódio, que é utilizado para disfarçar a acidez, quando o leite já está num grau de deterioração mais avançado e tem aquele sabor característico ácido. Estes aspectos característicos do leite, eles podem ser utilizados para verificar possíveis fraudes, garantindo a qualidade do produto e a saúde dos consumidores. Geralmente, institutos de saúde pública têm equipes de garantia da qualidade e o pessoal das equipes de garantia da qualidade, eles realizam alguns testes para verificar esses tipos de fraudes. Alguns dos testes são a determinação da densidade, o teor de gordura, a rancidez e acidez, presença de aditivos, presença de materiais estranhos, ou mesmo teste de espécie específica por meio de DNA ou mesmo de proteínas, para verificar se houve mistura de leites de diferentes espécies, como por exemplo misturar um leite de búfala com leite bovino, ou um leite de cabra misturar com leite bovino. Essas são algumas das características. A gente usa o conhecimento da composição e das características particulares do leite para fazer a verificação, se houve fraude ou não do leite que está sendo recebido ou consumido. Aqui eu encerro a aula de hoje. Na próxima semana nós veremos o fluxograma de produção do leite e seus derivados, assim como é a obtenção, a produção do leite no úbere da vaca. Eu agradeço se vocês me enviarem as dúvidas para o meu e-mail, ou a gente pode estar marcando um horário para a gente estar tirando algumas dúvidas. Vou estar disponibilizando no Stow material complementar e no final da aula da outra semana eu vou estar adicionando uma atividade de fixação para vocês fazerem. Obrigada e agradeço a atenção de vocês.